Agora o TRE decide cassar o mandato da deputada federal com o argumento de que ela usou as redes sociais, abusou dos meios de comunicação para divulgar mentiras, inclusive sobre o processo eleitoral de 2022, processo eleitoral esse que ela fez parte, né, Couto, concorreu e venceu, e mesmo assim divulgou mentiras, desinformação sobre o processo eleitoral brasileiro. Até demorou, Diego, ela ser cassada, porque ela responde a vários processos na Justiça Eleitoral já há bastante tempo, né? É incrível que até hoje não tenha sido aberto um processo contra ela na Comissão de Ética, né? A Comissão de Ética que está tentando recuperar a sua importância, porque estava sumida, né? Pegou o deputado Glauber Braga, né? Que ficou próximo aí de ter a cassação pedida pela Comissão de Ética e nada contra a Carla Zambelli, que tem vários outros casos ainda em andamento, né? Ela realmente é uma ponta de lança do bolsonarismo mais radical, né? Ela não está preocupada em melhorar as coisas da população, da vida da população, mas é um projeto político bolsonarista raiz, né? Que uma hora tinha que ter uma providência ou da Justiça Eleitoral ou da própria Câmara, que nada faz para enquadrar a Carla Zambelli. Lembra, né, Couto? Ela se reuniu com aquele hacker de Araraquara, o Walter Delgatti. Ela tentou de várias maneiras, usou as redes sociais para falar mal do processo eleitoral, atacar ministros da Suprema Corte, enfim, atacou por várias frentes, né? E ainda mantinha o mandato dela, né? Já estamos em janeiro de 25, ou seja, passou da metade, né, da primeira Isso. metade desse mandato dela, e até aqui havia uma expectativa de a qualquer momento chegar à cassação, mas demorou bastante, como você disse, né? É, não, a Carla Zambelli para o Jair Bolsonaro é mais ou menos como o Bolsonaro para as Forças Armadas, né? Acho que a Zambelli criou mais problemas para o Bolsonaro, como ele mesmo reconheceu, de várias formas, em vários casos, da mesma forma como o Bolsonaro foi o que mais afetou, prejudicou a imagem das Forças Armadas, o presidente de origem militar, que acabou manchando muito a imagem das Forças Armadas nos seus 4 anos de mandato. E da mesma forma, Carla Zambelli prejudicou muito, eu acho, o bolsonarismo, né? Ela foi radical demais, ela não conseguiu se enquadrar no jogo político civilizado que se espera de um parlamentar, né? Ela atira para todo lado, quer dizer, naquele dia ela não chegou a atirar, que foi a sorte do jornalista lá, porque ela queria mesmo matar o sujeito. Então, eu acho que agora ela pode se acalmar um pouco aí e cuidar da defesa dela, que não vai ser fácil. Exato. O coach, o Bolsonaro responsabiliza a Zambelli, né? Aquela imagem que você falou agora há pouco, né? Dela perseguindo o jornalista pelas ruas de São Paulo, bairro nobre da capital paulista, armada, né? Com a arma na mão. Você vê ali o momento em que esse homem vai interpelar a época candidata a deputada, ela que já ocupava, né, uma cadeira na Câmara, e vai fazer críticas duras até a Zambelli, e ela responde retirando, sacando a arma e perseguindo o homem pelas ruas de São Paulo. Ela e outros seguranças, pelo que a gente consegue observar, entra num restaurante armada, né, oferecendo risco não só a ele, mas aos populares ali, né, quem estava andando na rua nesse dia e nessa tarde em São Paulo. Você sabe o que é mais incrível, Diego, que eu me lembrei agora? Que ela moveu o processo contra esse rapaz, que é jornalista, né, pelas críticas que ele fez em artigos que ele escreveu sobre a Zambelli. E até onde eu acompanhei o caso, ele tinha sido condenado. Ela não tinha sido condenada a nada, apesar de ameaçar de morte o jornalista, e ele foi condenado porque criticou a Carla Zambelli. Eu não sei como é que está o processo hoje, se houve recurso e tal, mas é um absurdo o que aconteceu. Com certeza. Pessoal, a gente vai para o intervalo com essas imagens. Seguimos aqui acompanhando as informações de que Carla Zambelli teve o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Ainda cabe recurso, ela vai recorrer ao TSE de São Paulo, mas a informação que chega neste momento é essa de que ela teve o mandato cassado pelo TRE paulista. A gente segue acompanhando e pode atualizar mais informações daqui a pouco. Depois do intervalo. Até já. Ô, coach, essa posição do Bolsonaro de atribuir a Zambelli responsabilidade por ele não conseguir a reeleição?
Não, nunca ele falou ele diretamente, né? Se atribui a ele essa observação sobre a Zambelli. Na mesma época também se falou, vários motivos foram atribuídos, se atribuíram à derrota dele na eleição em 2022. O outro caso, que é quase simultâneo com esse, foi do Roberto Jefferson, né, o ex-deputado, que saiu atirando contra a Polícia Federal quando foi lá no sítio que onde ele estava homiziado, né? Foram dois fatos que aconteceram na véspera da eleição e que se atribui a eles a derrota, entre outros fatores, do Bolsonaro. Na verdade, o Bolsonaro perdeu por ele mesmo, pelo comportamento terrível que ele teve na epidemia e mil outras coisas, né? Não faltavam motivos para isso. É mais ou menos como um acidente de avião, como nós tivemos hoje, sempre há um monte de motivos e fatores para justificar. Então, a Carla Zambelli não tem essa importância toda na derrota do Bolsonaro, que sempre, isso é uma característica dele, procura atribuir culpa das suas derrotas a outros. É verdade. Então é isso, pessoal. A Carla Zambelli com o mandato cassado. A justificativa da Justiça Eleitoral Paulista é de abuso de poder, né, em relação à comunicação. Cabe recurso ainda. Ela é acusada de abusar dos meios de comunicação nas eleições de 22, mas se diz vítima de perseguição política. A defesa se baseou na popularidade da Zambelli para explicar a disseminação de mentiras nas redes sociais, dizendo que não houve o impulsionamento dessas postagens. A Zambelli articula para se tornar líder da minoria na Câmara. Ela está submersa desde que sacou essa pistola aí nas ruas de São Paulo para um homem, na capital paulista.